Olá, meus alunos, tudo bem? Como vão? Espero que vocês estejam bem, com saúde e que as coisas vão se acertando aos poucos. Eu estou aqui hoje para passar uma matéria que é para avaliação de vocês do terceiro bimestre, ou seja, uma prova. E eu escolhi um tema de uma peça de teatro da Grécia do ano de 431 antes de Cristo, que foi quando ela foi encenada pela primeira vez, e ela é de um dramaturgo que se chama Eurípides. E a peça se chama Medeia. Vamos lá. O que é essa Medeia? A história é fascinante. Medeia vivia na Cólquida. Ela era sacerdotisa do templo de Hécate, lá. Sacerdotisa é como uma senhora que cuida dos afazeres da igreja, um exemplo. Ela cuidava de todas as coisas afazeres do templo de Hécate, como manter o fogo sagrado aceso o tempo todo, como cuidar do templo ficar limpo, organizado, como fazer rituais voltados para Hécate, já que ela era a sacerdotisa. Então, Medeia tinha um status, né, um poder. Aliás, ela era praticamente uma feiticeira. Ela conseguia ungüentos, ela sabia receitas de coisas que faziam coisas mortas renascerem. Ela era fuçada, poderosa, era uma mulher destemida. Enquanto isso, lá do outro lado, num lugar, numa cidade chamada Iétese, que é a terra sagrada de Jasão, segunda personagem da nossa história, vivia Jasão, o pai dele, o irmão do pai dele, o Pélias, e o pai de Jasão morre. E o Pélias assume o trono forçadamente, porque era para Jasão assumir o trono. Mas ele dá um golpe de Estado e deixa Jasão chupando os dedos. Mas Jasão reivindica o trono. E o rei Pélias diz para ele: Jasão, você vai ter que ir até a Cólquida, me trazer o tozão de ouro e eu vou poder assim te devolver o trono.
o que era o tozão de ouro. O tozão de ouro, que foi levado até a Cólquida, é mitologia, viu, gente? Então, ele foi levado até a Cólquida por um carneiro que voava. E ele, o tozão de ouro, quem o possuía tinha proteção divina e também que suas terras ficariam férteis. Bem, Jasão, que era um moço definido, intuitivo, um moço que falava, não, eu topo, eu vou atrás. Então ele era muito destemido e muito admirado por seus amigos. Ele pede para fazer um barco que vai se chamar Argos. E com esse barco eles vão navegar até a Cólquida. Os tripulantes da Argos vão se chamar argonautas. E eles partem destino a Cólquida. Bem, lá na Cólquida, eles chegam e Jasão desce para averiguar o lugar e ele dá de cara com quem? Exatamente. É isso que vocês estão pensando. Com Medeia. Foi amor à primeira vista. Não teve como negar. E uma sacerdotisa jamais poderia se casar. Mas o amor por Medeia foi tão grande que no decorrer da história vocês vão ver o que vai acontecer. Bem, qual era a função dele lá? Roubar o tozão de ouro. Mas o rei do lugar, que chamava Ietes, ele começou a desconfiar que tinha algo de podre no reino da Dinamarca, como diz William Shakespeare. Aí ele fica de butuca no Jasão. Para ele conseguir o tozão de ouro, Ietes fez uma proposta para ele. Deu para ele dentes de dragão, o touro de chamas das narinas inflamadas e que ele deveria vencer essas coisas. Ele jamais
mas, iria temer. Mas o rei também achou que jamais ele iria derrubar os dentes do dragão e o touro. Então começou a luta. Ele o rei jogou os dentes de dragão pelo solo, e ali no solo surgiram soldados gigantes. Jazão venceu soldado por soldado. Ele mandou o touro de hálito inflamado. Aí ele mandou o Jazão enfrentar o touro. Jazão enfrentou o touro e morreu. Mas, desculpa, Jazão enfrentou o touro e matou o touro. É que eu estou meio preocupado aqui, porque a minha família é muito discreta. Vou abrir o jogo com vocês. Eu venho para o lugar mais afastado da casa para gravar um vídeo, pois vem atrás e fica conversando. Eu tenho uma raiva disso. E aí vai aparecer essas conversas no áudio. E isso estava me tirando a concentração. Pronto, falei. Aí faltava pegar o tozão de ouro. Eetz armou um plano de que naquela noite ele e os soldados dele iriam matar Jazão e todos os soldados. Mas Medeia soube do plano. E aí é quando entra Medeia no conceito traição. Ela pega, avisa Jazão, ele e ela vão até o tozão de ouro. O tozão de ouro ficava no alto de uma árvore. E enrolado no tronco dessa árvore tinha um dragão. Então ninguém conseguia subir até lá, a não ser que voasse. Mas como só o único semideus que teve asas foi Ícaro, então não rolou. Mas Medeia, conhecedora das porções, jogou uma porção sobre o dragão. E o dragão dormiu. Ficou adormecido. E Jazão passou por cima de dragão, subiu no topo da árvore e pegou o tozão de ouro. Isso era noite. E foi fugir. Mas ele falou: eu vou levar você comigo. Falou para Medeia. E Medeia, apaixonada por Jazão, aliás, ambos apaixonados, foi. É aí que o circo começa a pegar fogo.
O pai descobre que eles dois, que ele e os argonautas fugiram com o Tozão de Ouro. Manda o irmão dela com soldados para pegá-los. Medeia pega o irmão, esquarteja o irmão e espalha os pedaços dele pelo caminho, para que demorasse para pegá-los. Eles iam recolher os pedaços do corpo, até isso dava tempo deles fugirem. E eles fogem, conseguem fugir. Aí, deixa eu pegar minha colinha aqui, porque grego tem, né? É que nem a expressão. Você está falando em grego? Ai, meu Deus. Bem, problema, mas continuando. Eles vão até Iolco, que é a terra onde Jazão nasceu e que era onde ele tinha que levar o Tozão de Ouro para o rei Pélias devolver o trono para Jazão. Não aconteceu. Tudo não acontece nessa história. Só algumas coisas. Aí ele foi entregar, Pélias pegou, mas virou para ele e falou: eu não vou dar teu trono. Em vingança, ele armou com a Medeia, o Jazão e a Medeia, armaram um plano para matar o rei Pélias. E aí a Medeia preparou um grande vaso, chamou as filhas do rei Pélias, cortou um carneiro em pedaços e colocou dentro daquele líquido um carneiro velho. E colocou dentro daquele líquido e daí a pouco ela tirou, saiu um carneiro novo, jovem. As filhas do rei Pélias ficaram doidas. Falaram: não, a gente quer rejuvenescer nosso pai, nosso papi. Tá bom. Elas vão recolher, vão pegar o pai, esquartejar o pai em vários pedaços e vão jogar no líquido. Mas antes, Medeia jogou uma poção, sem que elas vissem. E quando o pai foi jogado aos pedaços dentro do grande vaso, ele não voltou. Ele morreu. Pronto. Estava feita a desordem. Jazão e Medeia são expulsos de Iolco. E, na fuga, eles vão parar numa cidade que se chama Corinto. É onde começa a tragédia grega encenada no ano de 431. Ali, Medeia e Jazão
montam uma casa. Nessa altura, eles já tinham 2 filhos. Creonte, interessado em Jasão, porque ele era um herói, o cara que colheu o tozão de ouro, que a fama se espalhava. O cara ficava famoso. Aí ele propõe para o Jasão a mão da filha dele para que ele se casasse. Veja bem, Jasão já era casado. Esse povo não presta. Mas tudo bem. Jasão, que era um homem ambicioso, falou, bem, eu vou ter título de nobre agora. E com isso, eu vou poder ajudar mais minha família. Mas ele se esqueceu que Medeia tinha feito toda aquela desordem, desde trair o pai, matar o filho, matar o rei Pélias, em nome do amor que ela sentia por ele. Ela não fez por vingança. Não, ela fez por amor. Quando ela soube disso, meu deuses, ela ficou louca. Jurou vingança para os 4 cantos. Um coração traído é capaz de fazer muita desordem. Aí, ela começa a arquitetar planos. Creonte, que era mais velho, que era um rei, falou, essa mulher vai fazer arte, porque ele sabia do poder da Medeia. Então, ele vai e expulsa Medeia com seus 2 filhos de Corinto. Medeia, no primeiro momento, se sente acuada, mas ela reflete, fala, não, eu vou criar um plano. Já estava na cabeça, já, que ela ia se vingar. Ele, irredutível, não aceita os propósitos de Medeia, dela ficar lá mais um mês, uma semana. Então ela vira para ele e fala assim, por favor, eu e meus filhos não temos para onde ir. Espere até amanhã à tarde. Aí ele falou, tá bom, até amanhã à tarde e mais nada. Foi embora. Como o Eurípides tinha uma mania, o Eurípides é o escritor da tragédia, tinha uma mania de colocar uma coisa que é o Deus ex machina na história. O Deus ex machina, ele vem para salvar situações. E também a tragédia tem uma coisa que se chama peripécia, que é a reviravolta da situação. Nesse caso, é peripécia.
porque Medeia, uivando de ódio, falando, o que eu vou fazer? Se eu matar Creusa e não ter para onde ir, eu e meus filhos vão morrer apedrejados, que era uma das formas que eles matavam na época. Ela, pedindo aos deuses, aparece Egeu. Do nada. Do nada, Egeu aparece na peça. Aí, o Egeu troca umas ideias com a Medeia, porque a esposa de Egeu não pode ter filho. E todo filho é para ser o herdeiro. Medeia, então, fala, não, eu vou. No caso, ela iria para Atenas. Lá ela iria desenvolver ungüentos, porções, poções, essas coisas, para a esposa do Egeu se engravidar. Só que ela pediu uma coisa em troca. Ela falou assim, se caso alguma coisa acontecer comigo, você me dá abrigo? Egeu, claro, Atenas é sua cidade também. Pronto. Medeia ficou louca, falou, agora eu vou poder matar todo mundo. E resolve, no outro dia, mandar um diadema, que é o dia do casamento. Ela manda um diadema. Diadema é uma tiara, só que mais chique, mais ornamentada. Nessa tiara tinha pequeninos espinhos com veneno letal. Manda e Creusa pega, ela pede para um dos filhos levar. Creusa pega, ai que linda, a tiara tinha um arremate com tecido, como um véu, lindo, era lindo. Tinha pedras cravadas, pedras preciosas. Aí, a filha do Creonte, que se chamava Creusa, não é Creusa, é Creusa, que vem do grego. E aí, ela pega e põe a tiara. Quando ela põe essa tiara, ela começa a gritar que nem uma louca e se revirar para lá e começa a sair fogo da cabeça dela e o fogo vai para a roupa, e ela gritando, o pai, o Creonte, vem tentar ajudar, a hora que ele põe a mão no tecido, o tecido gruda nele, e aí, resumo, morre os dois, pega fogo no palácio e não sobra nada para ninguém. Nisso, Creonte já deduz, fala, é Medeia, vamos pegar ela. Aí eles iriam ajuntar soldados para ir pegá-la. Enquanto isso, ela estava trancada na casa, num dilema profundo entre a vida e a morte, porque ela sabia o que ia acontecer com ela e com os filhos. Eles iam morrer apedrejados pelos cidadãos de Corinto.
Então, eu não falo friamente, porque eu sou defensor de Medeia. Eu falo que ela precisava de um psiquiatra, de um tratamento. Mas ela faz o que seria sua última vingança. Ela mata os 2 filhos. Nisso, Creonte chega na casa. Quando ele chega na casa, Medeia já saiu. E aí sim vem o Deus ex machina, ou Deus ex machine, que o Eurípides implantou na tragédia grega, uma coisa que é usada até hoje, que é um guindaste que desce uma corda, e dessa corda, atrelado a um gancho, tem um cenário. Então esse cenário desce e ele pode subir. No caso, o Deus que era protetor da Medeia era Apolo, e tinha o famoso carro de Apolo. E aí então o carro de Apolo desce, a Medeia entra com os 2 filhos, o Jasão implora para ela deixar os filhos para que ele pelo menos possa enterrar. Ela gargalha. Agora você vem me implorar? Vamos! E sai com o carro de Apolo, destino a Atenas. Jasão fica sem trono, sem esposa e sem teto. Algumas pessoas me questionariam por que eu defendo Medeia, mas isso não é caso para agora. Quando voltar às aulas, a gente conversa, abre uma roda de conversa e eu vou explicar a minha defesa da Medeia. Mas enquanto isso, cada um ache muito bem o que é o texto de uma mulher que matou o irmão, que traiu o pai, que matou o irmão, que matou o rei Pélias, que matou todo um reino e matou os 2 filhos. Espero que tenham gostado. É longo, mas vale a pena. As questões, 5 delas, vão ser tiradas desse vídeo que eu preparei para vocês. Um grande beijo. Adorei contar a história de Medeia.